5, 4, 3, 2, 1. E aí galera da Hora do Cálculo, meu nome é Felipe, eu sou monitor de cálculo e eu vou ensinar para vocês esse exercício que é a letra U da questão 9 da lista da Cíntia. Então, esse exercício ele pede para você resolver o limite de t tendendo a zero de raiz de 1 mais t menos raiz de 1 menos t. Tudo isso sobre t. Primeiramente, a gente vai ter que ter de cabeça uma propriedade que diz o seguinte, que a ao quadrado menos b ao quadrado vai ser igual o a menos b, tudo isso vezes a mais b. Por quê? A gente precisa eliminar essas raízes aqui, para encontrar alguma coisa que dê para cortar com esse t, porque ele não pode ficar sobre zero, certo? Então, primeiramente, a gente tem que deixar bem definido o que é a e o que é b, nesse exercício principalmente. Por quê? Quando você for inverter esse sinal, multiplicar por a mais b, não pode inverter esse sinal aqui dentro da raiz, só esse que está do lado de fora. Então, vamos ter que chamar raiz de 1 mais t de a e raiz de 1 menos t de b. Agora é só substituir na equação aqui, porque a gente já tem o a menos o b. Então, vamos ter que multiplicar tudo isso por a mais b. Então, vamos fazer isso. Vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo por a mais b. A é raiz de 1 mais t mais o b, que é raiz de 1 menos t. E multiplicar na parte de baixo também. Mesma coisa, raiz de 1 mais t mais raiz de 1 menos t. Fazendo essa multiplicação, vamos ter a ao quadrado menos b ao quadrado. Se eu elevar o a ao quadrado, ele vai perder essa raiz. E o b ao quadrado, ele vai perder essa raiz. Então, vamos reescrever do jeito que vai ficar. Limite de t tendendo a zero de 1 mais t menos 1 menos t. É importante que vocês coloquem esse parênteses para não confundir esse menos, porque esse menos que está aqui, ele multiplica todo esse termo, 1 menos t, e não apenas o 1. Então vai ficar menos 1 mais t, ele vai inverter os sinais. E na parte de baixo, a gente vai deixar quieto por um instante para ver se tem como cortar alguma coisa. Então vai ficar t vezes raiz de 1 mais t mais raiz de 1 menos t. Fazendo essa operação aqui, vamos ter limite de t tendendo a zero de 1 mais t menos 1 mais t. Tudo isso sobre o de baixo continua quieto. t vezes raiz de 1 mais t mais raiz de 1 menos t. Agora você pode perceber que 1 somando menos 1 dá 0. E t mais t vai dar 2t. Então, nós temos isso daqui sendo limite de t tendendo a zero de 2t sobre t vezes tudo isso. Raiz de 1 mais t mais raiz de 1 menos t. Esse t eu vou poder cortar, ele está multiplicando tanto em cima quanto embaixo.
Então vai ficar 2 sobre 1 mais t, raiz de 1 mais t mais raiz de 1 menos t. Substituindo agora os valores de t em cada posição, nós vamos ter o seguinte: limite de t tendendo a zero de 2 sobre raiz de 1 mais 0 mais raiz de 1 menos 0. Isso daqui vai ser igual aos... Vamos ver qual vai ser o resultado. Raiz de 1 mais 0 é a mesma coisa do que raiz de 1. E raiz de 1 menos 0 é a mesma coisa de raiz de 1. Só que raiz de 1 também é 1. Então, nós vamos ter que isso daqui vai valer 1. Isso daqui vai valer 1. Então, nós temos 2 dividido por 1 mais 1, que é a mesma coisa do que 2 dividido por 2, que é a mesma coisa do que 1. E essa é a resposta. Espero que vocês tenham aprendido. Obrigado.